Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a sexta aula, tá? A última aula nós falamos sobre regra de três simples. Hoje o tema da nossa aula vai ser regra de três composta, tá? Normalmente vocês têm um pouquinho mais de dificuldade nessa, tá? Eu deixei bem colorido para tentar explicar e fazer com que vocês entendam, mas caso tenham dificuldade, é só procurar a Pro, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas corzinhas de canetinha que eu marquei para continuar a explicação para vocês. Na regra de três composta, qual é a principal dica? Compare a grandeza que possui a incógnita com as demais grandezas. Aqui eu não vou ter duas informações só, né? Aqui eu vou ter três informações. Então, eu sempre vou comparar as outras duas grandezas com a que eu tenho a incógnita, para saber se ela é diretamente proporcional ou se ela vai ser inversamente proporcional. Se eu vou ter que multiplicar em linha ou se eu vou ter que multiplicar em cruz, né? Inverter ela, tá? Então, vamos para o primeiro probleminha. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Olha só, eu vou ler e depois vai analisando pedacinho por pedacinho. Trabalhando 6 horas por dia, 8 pedreiros constroem uma calçada de 20 metros de comprimento. Então, aqui eu tenho três grandezas, né? A quantidade de horas trabalhada por dia, a quantidade de pedreiros e a metragem da calçada, tá? Vamos lá. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação. Quantos pedreiros, trabalhando 8 horas diárias, constrói uma calçada de 30 metros? Olha lá, ele quer saber quantos pedreiros. Então, a minha grandeza de pedreiro vai ter um X, né? Vamos montar a tabela? Olha só. Número de pedreiro. Primeira situação. 8 pedreiros. Trabalha 6 horas por dia. E a calçada com 20 metros de comprimento. Segunda situação, eu quero saber quantos pedreiros eu vou precisar, trabalhando 8 horas por dia, para construir 30 metros de calçada. Então, o que eu tenho que fazer, gente? A primeira coisa é fixar, na hora de resolver, tá? Fixar essa grandeza que tem a incógnita, tá? Então, o primeiro passo, ó, eu vou fixar a grandeza com a incógnita. Tudo bem? Então, ó, vou fixar. Então, a grandeza é 8x, que vai ser igual. Agora, aqui, a gente vai ter que analisar o que é inversamente proporcional, o que é diretamente proporcional. O que for inversamente proporcional, a gente vai inverter os dados, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 8 pedreiros trabalhando 6 horas por dia. Quantos pedreiros eu vou ter para trabalhar 8 horas por dia? Lembra que eu falei lá em cima? Sempre compara as outras grandezas com a grandeza que tem a incógnita. Vamos pensar? Aqui, olha, a grandeza é indireta, tá? Então, eu vou ter que inverter as grandezas. E vou ter que inverter. Por quê, gente? Ele tá, olha só, eu vou precisar, comparando aqui, eu vou ter que aumentar o número de pedreiros. Vou ter que aumentar o número de pedreiros e vou diminuir a quantidade de horas por dia. Comparando essa com essa aqui, ó, eu tenho que inverter. Ela é inversamente proporcional, tá? Então, eu inverto, tudo bem? Então, aqui é 6 oitavos, na hora de resolver, 8 sextos. Agora, comparando o número de pedreiros com comprimento. Eu vou ter que aumentar a quantidade de pedreiro, tudo bem? E eu tô aumentando a quantidade de calçada.
Então, aqui, ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu mantenho ela, não inverto, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui, eu tenho que inverter. Inverter. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcional. Tudo bem? E aqui, eu conservo, por quê? Conservo, porque a grandeza é diretamente proporcional. Ixi, ficou meio ruim aqui, né, gente? E para resolver isso, gente, primeiro eu vou resolver aqui, olha. Então, aqui eu fixei. Esse eu inverti porque ela é inversamente proporcional, tá? E aqui eu mantive também porque ela é diretamente proporcional, tá? Sempre relacionando com a grandeza da incógnita, tá? Fazer essa análise, tudo bem? E para resolver, mantenho o que tá antes do igual e resolvo a multiplicação, tá? 8 vezes 20 vai dar 160. 6 vezes 30, 180. Concordam que aqui eu posso simplificar, gente? Tudo bem? Ficou 16 e 18. Tudo bem? Agora, eu vou multiplicar. Deixa eu até marcar aqui, ó. Vou vir com esse pra cá, tá bom? Vou continuar aqui em cima. Então, ficou 8x igual a 16, 18 avos. Para resolver isso daqui, eu tenho que resolver em cruz. Lembra lá? Em razão? Então, ficou 16x igual 18 vezes 8 vai dar 144. Tudo bem? X é igual a 144 dividido por 16. X é igual a 9 pedreiros. Tudo bem? Eu preciso, então, de 9 pedreiros para construir essa calçada nova. Tá bom, gente? Vamos continuar com o segundo exemplo. Pessoal, vamos lá, então. Vamos para situações. Em 3 dias de trabalho, ó, 3 dias de trabalho, uma fábrica produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Então, aqui, ó, eu tenho minha primeira situação, né? Então, quais são as grandezas? Número de dias, 3 dias. Quantidade de tecido, 360. Número de máquinas, 8 máquinas. Beleza. Agora, vamos para nossa segunda situação. Em quantos dias, ó, eu não sei, é o X, né? Poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 dessas máquinas. Então, olha aqui minha segunda situação. Eu quero saber quantos dias, né? Então, aqui meu X, ó. Quantidade de dias. Quantos metros de tecido? 1.080. E número de máquinas, 6. Lembra que eu falei que vocês têm que analisar agora cada grandeza com a grandeza fixa, que no caso aqui é o número de dias, que é a que tem a incógnita, né? Então, vamos lá, ó. Número de dias. Analisando a metragem do tecido, ó, ela tá aumentando, não é isso? De 360 para 1.080. Comparando com o número de dias, para eu produzir maior quantidade de tecido, eu tenho que aumentar também a quantidade de dias, não é isso?
Então, eu estou aumentando as duas. Então, aqui, ó, comparando a produção de tecido, ela é diretamente proporcional. Proporcional. Agora, vamos comparar o número, a quantidade de máquinas com o número de dias. Tá. Olha só, eu vou diminuir meu número de máquinas. Se eu vou diminuir e o número de dias eu tô aumentando, ela é inversamente proporcional, não é isso? Então, inversamente proporcional. Inversamente. Agora, como que eu resolvo isso daqui, gente? Vamos lá. Eu tenho que fixar a minha grandeza que tem a incógnita. Então, vamos lá. 3x igual. A minha grandeza dos tecidos, eu não mudo ela, eu não inverto ela, porque ela é diretamente proporcional ao número de dias. Então, 360 sobre 1080. Vezes, o meu número de máquinas, ele é inversamente proporcional, não é isso? E se ele é inversamente proporcional, para eu conseguir resolver aqui o exercício, eu tenho que inverter. O 6 vai para cima, para o numerador, e o 8 para o denominador. Tudo bem? Agora, vamos lá resolver isso. Mantenho o 3x, porque eu vou resolver primeiro a multiplicação do outro lado. Olha só. Aqui eu consigo simplificar para ficar mais fácil, tá? Eu vou simplificar. Vamos ver o que dá para resolver aqui. Simplificando. 1080, será que dá para dividir por 6? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá. Então, aqui eu posso simplificar 1080 por 6 e o 6 por 6 também. Então, 1080 por 6 vai dar 180, tá? E 6 por 6 vai dar 1. E 360 por 8, será que dá para simplificar? Dá para simplificar também. Então, eu posso simplificar por 8 aqui e posso simplificar por 8 aqui. Tá? 8 dividido por 8 vai dar 1. 360 dividido por 8 vai dar 45. Então, vamos resolver aqui? 45 vezes 1, 45. 180 vezes 1, 180. Pessoal, dá para simplificar ainda aqui, né? Olha, se pensarem, para ficar mais fácil a conta, eu consigo simplificar 45 e 180. Eu consigo simplificar por 9. Os dois são múltiplos de 9. Pessoal, quem não quiser simplificar, pode simplificar no final e vai resolvendo com os números gigantescos, tá bom? Eu prefiro simplificar. Vamos lá? Então, 45 por 9 e 180 por 9. 45 por 9, vamos lá, vai dar 5. 180 por 9 vai dar 20. Nossa, ainda dá para simplificar mais vezes, mas eu vou deixar assim, tá, gente? Para não complicar muito vocês. Então, 3x igual 5 sobre 20. Ficou um pouquinho mais fácil já. Para resolver, eu vou multiplicar em cruz, tá? Então, ó, 5x igual 3 vezes 20. Vou continuar aqui esse exercício, tá bom? Ó, em cima para ficar mais fácil. 5x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12. Então, quantos dias vão ser necessários para eu produzir 1080 metros de tecido, diminuindo a quantidade de máquinas? 12 dias, tá bom? Vamos lá para mais exemplos.
Essa aula é cheia de exemplos. Então, vamos lá pegar uma caneta colorida. Um ciclista percorre 168 quilômetros em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Primeira situação. Então, vamos lá colocar aqui a primeira situação. Número de dias, 3. Distância, 168 quilômetros. Número de horas pedaladas por dia, 4 horas. Segunda situação, em quantos dias? Então, meu X é número de dias. Ele faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Vamos lá, então, analisar caso a caso. Olha só. Lembra que primeiro tem que comparar sempre com a grandeza da minha incógnita, né? Então, a grandeza é o número de dias. Se eu for comparar número de dias com a distância, olha só, eu tenho que aumentar o número de dias e aumenta a distância, não é isso? Se os dois estão para a mesma direção, então ela é diretamente. E com relação ao número de horas? Tá diminuindo o número de horas, olha. Se tá diminuindo o número de horas, então ela é inversamente proporcional, porque tava aumentando o número de dias e diminuindo o número de horas, então ela é inversamente proporcional, tá? Então, vamos montar agora. Lembra que quando é inversamente proporcional, na hora da resolução, eu tenho que inverter aqui na fração, tá? Então, fixo a incógnita igual. A distância aqui, ó, é diretamente, então, copio igual. Vezes o número de horas por dia é inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter. O 3 vai para cima e o 4 fica para baixo. Tá? Agora, vamos resolver aí. Vou colocar uma setinha para cá. 3x é igual. Vamos resolver sem simplificar? Vamos simplificar. Acho melhor simplificar, né? E agora, por quanto, hein, gente? Vamos ver se esse 168, ele dá para simplificar por 4? 168 dividido por 4. Dá. Eu posso simplificar aqui, ó, 168 e o 4. Por 4 e por 4. Aqui é tentativa, tá, gente? 168 dividido por 4 vai dar 42. 4 dividido por 4 ficou 1. Será que 252 e 42 dá para simplificar? Vamos tentar? 42 por divide. Dá, gente. Eu consigo simplificar aqui, ó, por 42 e por 42. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 6. Lembrando que, se você não gosta de simplificar, faça as continhas e simplifique no final. Tem sempre que simplificar no final, tá? Eu acho mais fácil assim. Então, vamos lá. Olha só, aqui embaixo ficou um 6, né? Não vamos simplificar, não. Vamos continuar. Então, aqui, ó, ficou 1 em cima, não é isso? Embaixo ficou 6, vezes 3 sobre 1, né? Ficou 1 aqui. Vamos colocar o igual aqui, igual aqui. 3 sobre x é igual 1 vezes 3, 6 vezes 1. Continuando, em cruz, agora que eu vou multiplicar, não é isso? Para resolver a razão. 3x é igual a 3 vezes 6. 3x é igual a 18. X é igual a 18 sobre 3. Opa, não tá indo? Tá aparecendo? Ai, desculpa, gente. X é igual a 6. Então, eu vou precisar de 6 dias para percorrer a distância.
à distância. Então, gente, o segredo aqui é, além de interpretar o problema, né? Fazer esse passo aqui, ó, analisar se ela é direta ou inversamente proporcional, tá? Fazer uma análise e ver. Vamos para mais um exemplo. Então, vou tomar um golinho de água. Vamos lá. Olha aqui, mais um exemplo. O gerente de uma gráfica entregou em 2 dias uma encomenda de 3.600 folders. Para imprimi-los, ele utilizou 3 impressoras. Então, aqui é a primeira situação, né? Iguais, trabalhando 6 horas por dia, ó. Acaba aqui a primeira situação. Então, ele entregou em 2 dias uma encomenda de 3.600 folders. E para imprimir, ele utilizou 3 impressoras, trabalhando 6 horas por dia. A nova situação, a segunda situação é uma nova encomenda de 4.200 folders deve ser entregue em 3 dias de prazo. Quantas impressoras, como as anteriores, serão necessárias para que se trabalhem 7 horas por dia? Vamos lá para as informações. Então, primeiro, ele quer saber o número das impressoras, né? Então, é ela que vai ser fixada pra gente fazer as comparações. Então, na primeira situação, 3 impressoras. Na segunda situação, eu quero saber a quantidade. Quantidade de dia da primeira situação, 2 dias, que ele entregou a encomenda. Na segunda situação, 3 dias. Na primeira situação, ele trabalhava 6 horas por dia. Na segunda, 7 horas por dia. E a quantidade de folders na primeira situação, 3.600. E na segunda, 4.200. Agora, observe uma coisa aqui, gente, que tem que analisar. Como as impressoras são iguais, ó, o número de impressões de folders de cada impressora por hora é o mesmo, tá? Fica atento a essa informação. Continuando aqui agora, ó, vamos analisar os dados, tá? Então, o que eu vou analisar? O número de impressoras que eu quero saber, a quantidade de dias e a de horas, porque a quantidade de folders por impressora é a mesma, tá? Olha lá, número de impressora, quantidade de dias, olha só, eu tenho que a quantidade de impressora, a quantidade de dias eu tô aumentando. E a quantidade de impressoras tá ao contrário, eu tenho que inverter, tá? Então, ela é inversamente proporcional. E o número de horas, gente? Número de horas por dia. Eu tenho que aumentar. Também ela é inversamente proporcional. Então, eu vou aumentar a quantidade de dias, aumentar a quantidade de horas por dia para trabalhar, para conseguir imprimir mais, tá? Então, eu tenho que inverter as duas situações, tá? Mantenho o número de impressoras e inverto os meus outros 2 dados, tá? Então, vamos lá. Fixo a quantidade de impressoras. Aqui, ó, é inversamente proporcional, então eu vou inverter também. Aqui também é inversamente proporcional, eu também vou inverter. A quantidade de impressões por impressoras não muda, tá? Então, eu mantenho ela igual. Por isso que eu falei aquela informação lá em cima pra vocês. Cada impressora, ela imprime a mesma quantidade, tá? Não altera. Então, não posso colocar que ela é diretamente ou inversamente. Não existe isso porque a quantidade que elas imprimem não muda, tá? Não tá atrelada a nada. Como que eu resolvo isso daqui? Vamos lá? Vamos simplificar? 3 e o 6, aqui vai dar 2, aqui ficou 1, né? Simplificando, o 7 por 7 e o 4.200 por 7, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar
600. É isso? Vamos lá? Esse cabeça falha. 4.200 dividido por 7. Bom. 600. 2 e o 3.600 também dá. Por 2 vai ficar 1. 3.600 dividido por 2, simplificando aqui, vai dar quanto, gente? Nossa, deu branco agora. R$ 1.800. Então, multiplicando, vamos lá resolver isso. 3 sobre x é igual 1 vezes 1 vezes 1.800. 1 vezes 2, 2 vezes 6, 1.200. Multiplicando em cruz, 1.800x é igual a 3 vezes 1.200. X é igual 3.600, que é essa multiplicação, dividido por 1.800. 3.600 dividido por 1.800 vai dar 2. X é igual a 2. Então, quantas impressoras vou ter que usar? 2 impressoras, tá? Tá vendo, gente? Porque ao contrário, ó, porque ela diminuiu aqui, né? Diminuiu o número de impressoras. Então, é isso. Espero que tenham entendido. Essa matéria é um pouquinho mais difícil de se entender. Então, qualquer dúvida, me procure, tá? Vou ajudar vocês, tô aqui à disposição. A gente vai se falando pelo WhatsApp, como a gente tem se falado, o nono ano tá bem participativo. E vamos que vamos, a gente vai dar tudo certo no final, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Ah, a lição dessa matéria só tem um livro amarelo, então todos têm que copiar, tá bom? Eu vou mandar a foto pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus.